Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento, assim eu espero. E eu queria nesse vídeo começar fazendo a você uma pergunta. Você sabia que esses movimentos sociais que você conhece aí, tipo movimento feminista, LGBT, afrodescendentes e alguns outros, você sabia que eles nasceram como uma espécie de pneu de estepe dos marxistas lá no início do século XX? E eu vou te explicar por que foram, na verdade, uma espécie de pneu de estepe. Antes eu queria pedir a você o seguinte: compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu joinha, faça o seu comentário, inscreva-se nesse canal, ative o sininho. Quanto mais você participar, mais o YouTube vai entender que o vídeo tem relevância. E aí talvez, provavelmente ele terá um maior alcance. Gostaria também de pedir para você o seguinte: se você quer contribuir com esse canal, deixa aí a sua ajuda. Eu vou deixar aqui o meu Pix, gleidstonvital@hotmail.com, e o nosso QR Code. Qualquer contribuição que você nos der será muito bem-vinda. Gente, olha só. Nesse canal eu criei uma playlist onde eu procuro colocar vídeos de acordo com os temas. E eu tenho certeza que qualquer vídeo que você abrir, ele vai te dar base para você argumentar, para você principalmente abrir a mente para compreender aquilo que eu chamo de os bastidores do mundo. Aquelas coisas que normalmente a gente não fica sabendo, a não ser que a gente faça uma boa pesquisa, para poder entender. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam ser esclarecidas, principalmente com os jovens, que muitas vezes eles são totalmente contaminados com essas coisas que não vão levar a nada, que só destrói, na verdade, o seu senso de civismo, de patriotismo e principalmente de cristianismo. Então vamos lá. Por que é que eu disse que esses movimentos são espécies de pneu de estepe? Bom, todo mundo sabe que no período de Karl Marx, lá no século XIX, em pleno auge da Revolução Industrial, o que Marx entendia? Que haviam duas classes que eram importantes para essa transformação da sociedade, que eram os burgueses e os proletários. Karl Marx dizia que os burgueses eles eram os opressores dos proletários. Então, burguês não presta e proletário ele é apenas oprimido. E aí Marx fez a seguinte profecia, vamos dizer assim. Marx disse que chegaria um dia em que os proletários eles tomariam os meios de produção, as máquinas. Eles tomariam dos burgueses e eles implantariam então ali uma ditadura do proletariado que seria a sociedade comunista. Só que o problema é que o tempo passou e isso nunca aconteceu. E aí chega o século XX, Karl Marx morre, chega o século XX e começa a ganhar forças então os sindicatos. E aí os marxistas eles pensavam o seguinte: os sindicatos eles vão ser a consciência dos proletários. Aí está um problema do marxismo, é que eles entendem que todo mundo é alienado, que ninguém na verdade sabe o que quer, que ninguém na verdade escolhe nada, que nós somos induzidos, somos alienados e por isso precisamos de alguém que pense por nós, alguém que fale por nós, porque nós não sabemos exatamente nada. Ainda que você goste, ainda que você acredite em Deus, eles vão dizer: não, Deus foi uma ilusão que criaram e te fizeram acreditar. Então eles querem pensar por você. Vamos lá. E aí, como não aconteceu essa revolução do proletariado, não houve essa ditadura do proletariado, o que acontece? No século XX, eles chegaram à seguinte conclusão. Eles perceberam o seguinte: bom, um grupo de marxistas, e isso aqui eu estou me fundamentando no livro de Herbert Marcuse, que é um dos principais marxistas, talvez a mente mais importante da revolução cultural marxista do século XX. Marcuse mesmo diz isso aqui nesse livro, O Homem Unidimensional. Marcuse vai dizer o seguinte, que o proletário, ele se integrou. Veja, Marx dizia que havia uma oposição de burguês e proletário. Marcuse vai dizer o seguinte: olha, sabe o que aconteceu? Os proletários, eles se adaptaram ao capitalismo. Eles começaram a trabalhar, começaram a viver aquele mundo do avanço tecnológico, da sociedade industrial, aquela modernidade. Eles começaram a trabalhar, ganhar dinheiro, ter a sua família, ir para a sua casa, curtir, aproveitar aquele avanço tecnológico, E aí, o que eles concluíram, os marxistas? Não, eles já se integraram, acabou. Essa classe, essa categoria, os proletários, eles perderam o quê?
aquela capacidade revolucionária. Porque Marx dizia que o proletário era a categoria que mais reunia as condições de fazer a revolução do proletariado e implantar a ditadura do proletário. Mas aí os marxistas perceberam que esse pessoal aí não. Estão trabalhando, estão muito felizes, cada um na sua casa, com a sua família, se integraram, gostaram do avanço tecnológico, estão se adaptando ao capitalismo, então acabou. O que eles fizeram? Eles foram buscar na sociedade algumas categorias que pudessem servir como os novos agentes revolucionários. Isso está aqui, eu não estou lendo para a gente ganhar tempo. Aí o que acontece? Então, eles foram vendo, por exemplo, que os negros tinham as suas demandas, tinha problema com racismo? Claro que tinha. As mulheres tinham os problemas, os direitos civis que elas estavam lutando, por exemplo, o direito ao voto? Claro que tinham seus problemas para ser resolvidos. Os homossexuais também, né? Naquela época não era LGBTQI, na época era o GLS, não é isso? Então, os gays, as lésbicas e simpatizantes tinham lá as suas demandas. E o que acontece? Os marxistas perceberam que essa insatisfação poderia ser um espírito, e ele poderia, então, um espírito revolucionário, e eles poderiam ser usados como os novos agentes revolucionários. E aí o que acontece? Eles foram, então, abraçando essas causas para substituir a classe proletária que perdeu o seu vigor revolucionário. Estão entendendo isso? E aí o que acontece? Esse movimento trouxe duas coisas interessantes. Primeiro que eles foram então criando movimentos oficiais. Eles já lutavam por causas, ninguém está negando isso. Já havia ali as suas brigas históricas por certos direitos. Mas ele não tinha o viés marxista, aonde o negro é inimigo do branco, aonde a mulher ela é inimiga do homem, porque o homem é opressor, porque tem que acabar com a família. Não havia isso. Então, eles criaram para os negros, por exemplo, os movimentos afrodescendentes, para as mulheres, os movimentos feministas, e para, por exemplo, os homossexuais, movimento que hoje é o LGBTQIA+. Essa sigla não é fixa, porque todo dia tem novos gêneros aí aparecendo nisso que é científico. Vamos lá. Então, essa luta, esses movimentos sociais, eles deixaram de ter o viés trabalhista que tinha aqui, né, na classe, quando era somente a luta do proletário contra o burguês, ou seja, perdeu aquele viés mais trabalhista e passou a ser uma causa de cunho mais social, lutando por direitos dentro da sociedade, uma coisa mais social do que trabalhista. E esse novo movimento, ele foi chamado de Nova Esquerda, a New Left dos Estados Unidos, né? Então eles foram buscando na sociedade esses novos agentes que seriam potencialmente revolucionários, sendo usado para essa causa marxista. E aí, com o tempo foi passando, e aí eles foram criando mais, né? No século XX, eles souberam como ocupar todos os espaços. Aonde eles iam, que eles podiam comprar uma briga para fazer daquele grupo ali, daquele movimento, sabe, agentes revolucionários, eles fizeram, né? Então você vai ver, por exemplo, as SEBs, que seriam as comunidades eclesiais de base, né? O S aqui é de plural. Eles invadiram a Igreja Católica, né? Então foram usados também nesse sentido, totalmente marxista dentro da Igreja Católica, mas não abraçaram a doutrina católica, a doutrina cristã, muito menos a Bíblia. Eles usam aquilo que interessa, né, para o viés marxista, e ali eles vão ocupando cada espaço. O movimento indígena também, que foi abraçado por eles, e aqui tem uma questão que é totalmente econômica, porque isso aqui atende a interesses estrangeiros que pegam uma grande parte de terra, dão para um pouquinho de índio, né, e vão explorando aquela terra ali, né? Por isso que eles querem lutam por essas demarcações, mas a causa não é o índio, né? Os movimentos ambientalistas também, que têm outros interesses. Primeiro, vários, eu poderia citar aqui dois, por exemplo. Bom, primeiro eles geram o caos, né? Eles pregam o medo, eles dizem que o planeta está se acabando, camada de ozônio, aquecimento global e por aí vai, de forma que o homem então vai precisar de quê? De ser controlado, de consumir menos. E eles então vão dizer daqui a uns anos o que é que nós podemos comprar ou não comprar. Ou seja, aquele discurso do essencial. Lembra que há pouco tempo estava vigorando no mundo, inclusive aqui no Brasil? Por exemplo, também o movimento MST,
Existe gente precisando de terra? Existe. Mas a esquerda teve no poder aí, né, por quase 2 décadas. Resolveu o problema? Não. Então, eles pegam aquela causa que de fato existe, aquele problema, e faz dele um movimento social. O movimento dos trabalhadores sem teto, né? E, por fim, eu queria colocar aqui o movimento dos direitos humanos, ou seja, é aquele grupo que vai estar sempre do lado do crime, né? Nunca a polícia está certa, a polícia está sempre errada, nunca estão preocupados com a vítima, sempre com o crime. Porque, claro, que todas essas categorias vão o quê? Vão apoiar esses políticos, vão se sentir protegidos e vão manter essa gente sempre no poder. E tanto é que você observa o seguinte, olha uma coisa aqui. Os líderes desses movimentos, principalmente os sindicalistas, isso aqui não passa de um trampolim para que eles se projetem para a política. Eles compram essa briga e depois eles se projetam politicamente, né? E a classe continua aqui embaixo sempre brigando. Uma coisa interessante também é que eles precisam manter essa luta de classes. Por quê? O socialismo vive dessa luta de classes. Se acaba os movimentos sociais, acaba, né, todos os políticos, todo o sentido de haver socialismo. Mas para que haja movimentos sociais, é óbvio que, pela lógica, precisa estar sempre despertando um inimigo. Ou seja, você diz que essa classe é oprimida e você tem que mostrar o opressor. Não há como você manter uma classe ali na sociedade, um movimento social, se de fato não houver ali uma outra categoria que oprima. Você precisa sempre criar na cabeça deles um opressor para que justifique haver, na verdade, uma classe que eles estão protegendo. Então é isso, gente. É uma coisa muito bem articulada, muito bem montada, né? Mas que nasceu como uma espécie de pneu de estepe, porque os proletários, eles estavam vivendo muito bem obrigado nos Estados Unidos, com a liberdade, com a tecnologia, com o avanço da sociedade e com o capitalismo. E daí precisaram buscar outras classes que fossem potencialmente revolucionárias. São essas coisas que eles nunca contam pra gente. Eu espero que tenha ajudado e peço a Deus que abençoe a todos.